Tá. Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Boa tarde, prof. Tudo certo. Deixa eu dar uma aumentada aqui no volume do meu computador para eu conseguir escutar melhor vocês. Pessoal, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Tá? Aqui a gente tem que retomar, né, na verdade, o final da nossa aula passada, né? O finalzinho da aula de zigomicetos, de fungos zigomicetos. Faltou falar os últimos 3 grupos de diversidade, né? A gente falou do primeiro grande grupo, que era a mucromicotina, né? E depois faltou falar de algum dos outros. Eu não ia falar de todos os grupos de diversidade, né? Porque são muitos. Eu ia falar somente dos principais, tá? Então, se eu não me engano, né, pessoal? Salvo engano meu. Eu tenho que começar a compartilhar minha tela com vocês. Falta isso, só um momento. Tá, faltou só complementar essa aula e a gente já começa, claro, a gente vai, na sequência do conteúdo, a gente termina a aula de zigo e passa já para nossa aula de glomeromicota, tá? Então a gente já vai falar do próximo grande grupo de diversidade de fungos verdadeiros, ok? Então acho que já está aparecendo minha tela para vocês, só um minutinho, tá? Tem muita coisa aberta aqui, deixa eu lembrar qual que é. Esse aqui, ó, pessoal. A gente tinha comentado sobre os grupos de diversidade, eu tinha mostrado para vocês aqui que a gente tinha, né, esses 4 grandes grupos de diversidade, na verdade esse quinto aqui, glomeromicota, que durante muito tempo foi considerado como pertencente à zigomicota, né, nas classificações mais atuais já é considerado um filo à parte. Então hoje esse é o grupo que a gente vai falar posteriormente, pessoal. Eu vou comentar algumas coisas a respeito dessas relações filogenéticas para vocês entenderem, né, para eu explicar mais uma vez, né, e vocês entenderem de por que eu não cobro classificação taxonômica aqui na disciplina. Então a gente falou dos mucorales, eu lembro que eu mostrei para vocês o vídeo do Pilóbulos, né, lá daquela dessa espécie aqui que cresce em esterco. O nome não só de fungos, né, pessoal, mas de organismos que crescem no esterco, tá? A gente chama de Nossa, tá em caixa alta, só um minutinho. Tá? A gente chama de coprófilos. Tá? Coprófilos são os organismos que crescem no esterco. Então, aqui o Pilóbulos é um fungo coprófilo e ele tem aquele método de dispersão do esporângio como um todo, né, que é expulso de maneira violenta. Pessoal, essa imagem aqui são imagens que eu tirei do meu celular, tá? Eu ia abrir essas imagens aqui no computador, mostrar para vocês, eu coloquei aqui nos slides. Isso aqui, o que isso aqui que vocês estão vendo, ó, pessoal? Isso aqui foi uma erva de tererê que ficou dentro da cuia, sabe? Que ficou dentro do copinho durante um tempo. Aqui vocês estão vendo ó, os pedacinhos de pau da erva. Então, o meu celular ele tem um bom macro, eu consigo tirar fotos bem aproximadas. Então, essa aqui é uma foto um pouco mais distante, essa aqui é uma foto bem mais aproximada. Então, ó, pessoal, vocês estão vendo ali ó, esses pauzinhos aqui, ó, os pedacinhos de folha, para vocês terem ideia, né, da aproximação dessa fotografia, mostrando esse micélio aéreo aqui. Então, quando a gente observa esse micélio aéreo, pessoal, em matéria orgânica que está há pouco tempo em decomposição, porque justamente o caso dessa erva mate que ficou no copo ali umedecida, né? Então, esse micélio aéreo sempre é zigomicota, geralmente do gênero Rhizopus. Então, se a gente, por exemplo, coleta uma amostra desse material aqui, coloca no microscópio, a gente vai observar rizoides, estolões, claramente, né, os estolões são esses segmentos de hifas aqui, ó, visíveis a olho nu. Claro, né, nem tanto a olho nu assim, né, porque o zoom aqui do meu celular é bom, o macro, digamos assim. Mas a gente consegue observar sem auxílio de lupa, sem auxílio de nenhum equipamento.
E essa fotografia aqui é basicamente no macro máximo que a gente consegue observar. Além do micélio aéreo, vocês veem esse monte de bolinhas que tem aqui por cima do substrato, né? O que são isso, pessoal? São os esporângios de reprodução assexuada. Então esses que estão brancos aqui, ó, imaturos, esses mais escuros que vocês podem observar, por exemplo, aqui nessa região, nessa outra região aqui, já são maduros. Então se a gente da mesma maneira, coloca isso no microscópio, vai observar muito esporângio, alguns imaturos, com os esporos ainda reclusos dentro do esporângio, outros já maduros. No momento que a gente coloca a lamínula, eles acabam extravasando e é muito esporo que é gerado. A gente tinha falado dessa característica dos zigomicetos decompositores. Formam esse micélio aéreo porque são decompositores, colonizadores primários da matéria orgânica em decomposição, né? Eles preferem se alimentar ali de polímeros mais simples. Por exemplo, do que eles estariam se alimentando? De alguns açúcares mais simples que ainda estão presentes nessa matéria orgânica. Eles não são muito bons em decompor celulose, lignina. Isso daí, digamos, eles deixam para outros grupos de fungos, tá? Então, para vocês terem ideia que é possível a gente observar esses materiais na nossa casa, vocês podem deixar qualquer tipo de matéria orgânica vegetal, tá? Não façam isso com matéria orgânica animal. Matéria orgânica vegetal em decomposição, vai crescer algum bolor, vai crescer algum mofo. Bem possível que cresça zigomiceto, tá? Então a gente pode fazer essa prática aqui, por exemplo, em casa. Tá? Quais os grupos que faltaram falar, pessoal? Então tem esse outro grupo de diversidade aqui de zigomicota, que são os entomophthalales, né? Entomo quer dizer o quê? Entomo quer dizer artrópode, inseto, na verdade, né? Entomologia, o estudo dos insetos. Então, na verdade, os entomophthalales são todos parasitas biotróficos, tá? Não são parasitas necrotróficos, são parasitas biotróficos obrigatórios de artrópodos. E eles, na verdade, se desenvolvem, tá, a partir de dentro do corpo do artrópodo. Eles vão consumindo vários tecidos de dentro do corpo do artrópodo, e quando, né, esse artrópodo acaba morrendo, e quando ele morre, aí esses fungos acabam formando as estruturas assexuais aqui na superfície dos artrópodos, né, que vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem um ácaro. O restante aqui são dípteros, na verdade, né? São insetos aqui, é um aracnídeo, um ácaro. E a gente consegue observar que por cima de todos eles tem um certo bolor, ó, principalmente nessas duas imagens. Aqui a gente consegue ver ó, alguns ápices que correspondem aos esporângios. Tá? A mesma coisa a gente consegue ver nessa imagem aqui. Ó. Os esporângios são bem delicados, tá, pessoal? Esses fungos são utilizados no controle biológico de artrópodos que são pragas na agricultura. Então, tem entomophthalales que já são aplicados, são comercializados para fazer controle biológico. O que é controle biológico, tá? A gente pode falar disso, vamos falar disso mais adiante na disciplina, tá? A gente pode explorar um pouco melhor esse conceito. Mas controle biológico, basicamente, pessoal, a gente utiliza uma espécie parasita ou predadora de alguma outra que é praga na agricultura, na pecuária, que causa prejuízos econômicos em alguma atividade. Então a gente utiliza um parasita ou um predador dessa espécie que causa prejuízos para controlar a sua população, digamos, de maneira menos impactante, de maneira mais natural, ok? E tem muitos fungos que são utilizados no controle biológico, que tem essa aplicação econômica, e aqui os entomophthalales são um exemplo. Essa imagem aqui que ficou faltando eu falar, pessoal, é o detalhe da produção das estruturas de reprodução assexuada. Então, aqui na ponta ó, dessas hifas a gente tem os esporângios. Só que o que é interessante, cada esporângio produz só um esporo dentro. Tá? Então é aquele caso que a gente chama de esporangíolo, né? Em que a gente tem um número de esporos reduzidos dentro dos esporângios. Aqui a redução é tão drástica que tem um esporo só dentro do esporângio. Então, uma característica aqui dos entomophthalales. Pessoal, importantíssimo. Não confunde. Ó, já tem a pergunta aqui, ó. Exatamente o Pedro sempre se adiantando.
Pedro, não são os fungos zumbis, não são os cordicipitales, ofiocordicipitales. Isso a gente vai comentar em ascomicota, tá? São esses fungos que o Pedro está perguntando, que são chamados de fungos zumbis, que também são parasitas de artrópodos, pertencem a uma outra linhagem dos fungos verdadeiros, que a gente vai começar a falar já na aula que vem, tá? Então a gente tem a aula, estamos complementando o zigo, vamos falar de glômero, e na aula que vem a gente começa a ascomicota, tá? Então, os entomophthoralis não são os fungos zumbis, não tem nada a ver com eles. Os fungos zumbis, pessoal, eles alteram o comportamento dos artrópodos também, que não é o caso dos entomophthoralis. Os entomophthoralis são parasitas biotróficos, os animais parasitados seguem com seu comportamento normal, mas claro, né, eles acabam morrendo em função do parasitismo, tá? Então, ó, isso aqui, ó, pessoal, que o Pedro escreveu, Ophiocordyceps, é um gênero de fungos zumbis. Tem dois gêneros principais, Ophiocordyceps e Cordyceps. Inclusive são duas linhagens distintas no contexto dos ascomicetos. A gente vai começar a falar disso a partir da próxima aula. Então, não confundam com os fungos zumbis, ok? Os endogonales, pessoal, os endogonales aqui, tá? Eles são fungos que estabelecem relações simbióticas com raízes de plantas, relações micorrízicas. A gente vai explorar a relação micorrízica no começo agora da aula de glomeromicota, tá? Então a gente vai entender a natureza dessa relação, o que significa a relação micorrízica. Aqui o importante a gente saber, tá? Que os endogonales então estabelecem relação simbiótica com raízes de plantas. Qual que é a diferença entre endo e ectomicorrizas, tá? É que assim, ó, a gente vai ter uma parte do micélio dos fungos micorrízicos que naturalmente vai penetrar na raiz das plantas para estabelecer a relação. Quando parte desse micélio invade também as células da raiz, a gente chama de endomicorrizas. Quando esse micélio fica restrito aos espaços intercelulares das células da raiz, a gente chama de ectomicorrizas, que é o caso aqui dos endogonales, tá? Então estabelecem relação simbiótica com raízes de plantas, tem uma importância ecológica bastante grande, né? Porque é importante para várias plantas e acaba que tem uma importância econômica também, porque essa relação ela é benéfica do ponto de vista da produção na agricultura. Então, o que a gente está observando aqui, pessoal, são fungos bem difíceis de serem observados, tem que ter técnicas especiais para conseguir detectá-los na natureza. O que a gente está observando aqui também são as estruturas reprodutivas assexuadas, que da mesma maneira que nos entomophthoralis, tá, são esporângios com número reduzido de esporos, eventualmente até um esporo por esporângio. Então aqui a gente tem um esporângio de parede bastante engrossada, como vocês podem ver, ó, nessas duas imagens, e dentro dele tem um esporo só, né? No caso dessas duas imagens tem um esporo só. Então é um esporângio reduzido na forma de esporangio, ok? Para encerrar aqui, pessoal, os outros dois grupos de diversidade, para vocês terem ideia, né? Olha como os fungos zigomicetos, que não formam um grupo natural, é um grupo totalmente polifilético, tem estratégias ecológicas bastante variáveis. O principal grupo, o que tem mais espécies, mais diversidade, né, é o que a gente comentou ali, mucromicotina, que inclui pilóbulos, rizopos, mucor, que são os principais decompositores, que é o que a gente consegue observar via de regra na natureza ou na nossa casa, né, como eu vinha comentando com vocês. Esses outros grupos são bem mais restritos, pessoal. Eu, por exemplo, nunca observei, todas as informações que eu sei deles é através da literatura, tá? Nunca tive a oportunidade de observá-los na natureza. Esses dois grupos aqui são bem pequenos, tem poucas espécies. Zoopagales, pessoal, zoopagales eu acho muito interessante porque são parasitas biotróficos de grupos bastante variados. De nematóides, tá? De animais, portanto, de amebas, tá? Daquele grupo lá, de amebozoa, na verdade, né? Que inclusive são parentes dos mixomicetos, né? Aqueles organismos que têm formas ameboides, que se locomovem por pseudópodos, e também de rotíferos, né? Que a gente considera
como um grupo de protozoários. Então são parasitas biotróficos de grupos bem distintos. O que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, eu acho essa foto sensacional, tá? Uma fotografia de microscopia de contraste de fase. Aqui a gente tem uma célula de uma ameba. Vocês estão vendo, né, que ela está emitindo pseudópodos, ó, e aqui a gente tem a estrutura de reprodução assexuada de um zoopagales, tá? E uma porção das suas hifas invade a célula aqui da ameba e realiza parasitismo biotrófico. O que a gente está observando aqui para fora da célula são as estruturas reprodutivas assexuadas, tá? Então aqui na ponta são formados os esporângios. Tá? Então, um grupo bastante interessante, tem uma biologia bastante particular. Esses aqui têm uma potencialidade de serem usados como controle biológico, porque tem muitos nematóides que são pragas na agricultura, tá? Mas eles, até onde eu sei, não têm essa aplicação, mas tem potencial para serem usados com esse objetivo, tá? E por último, pessoal, os arpelales. Arpelales, tá? Eles vivem no trato gastrointestinal de artrópodos. Só que o que é interessante, não são nem parasitas e nem simbiontes. Eles são comensais. Vamos lembrar que tipo de relação ecológica é essa? Comensalismo. Tá? A gente tem uma espécie que é beneficiada, no caso que é o fungo que cresce dentro do artrópodo, e uma espécie que faz parte da relação que o resultado para ela é neutro. Tá? Tanto fez ter esse fungo lá no interior. Tá? Tem alguns relatos que pode ser uma relação simbiótica que beneficia os artrópodos, mas na literatura o conceito geral da estratégia ecológica dos arpelares é que eles são endocomensais, ou seja, eles estão lá se alimentando de alguns resíduos, de alguns restos da alimentação desses artrópodos no interior do seu intestino, no intestino dos artrópodos, sem de fato beneficiar nem prejudicar. Tá? Estão se utilizando só de restos do metabolismo e de restos da alimentação. Esses fungos, pessoal, tá? Eles até se tem um conhecimento sobre a sua diversidade, tá? Eles são chamados, tá, na literatura de tricomicetos. Por que tricomicetos? Tá? Vocês estão vendo aqui como que é a estrutura deles. Ó. Isso aqui é estrutura somática. Tá? Aqui a gente tem uma porção do micélio cenocítico e aqui o micélio cenocítico formando as estruturas reprodutivas. Aqui são os esporângios formados nas pontas dos esporangióspidos. Como essas estruturas elas são adensadas, ficam todas orientadas na mesma direção, parecem tricomas, parecem pelos, por exemplo, de plantas ou de outras estruturas. Por isso são chamados de tricomicetos. Seriam fungos em forma de tricomas. Fungos que têm esse formato que lembra um pelinho, lembra um pelo. Por isso são chamados de tricomicetos. São endocomensais do intestino de artrópodos, ok? Então esses são os principais grupos de diversidade de zigomicetos, tá, pessoal? Vamos relembrar aqui, ó, o principal, Mucorales, né, que pertence à mucoromicotina. Então tem a grande parte da diversidade está aqui e são principalmente decompositores, né? E agora a gente viu os entomophthalales, endogonales, zoopagales e arpelales. Pessoal, a terminação ales em botânica e em zoologia é referente à ordem. Então, na maior parte da literatura, vocês vão encontrar naturalmente esses grupos como ordem. Mas saibam, isso muda dependendo do sistema de classificação. Pode ser considerado... desculpa, pessoal, não pode ser considerado, por exemplo, classe em alguma outra classificação, pode ser considerado família em alguma outra classificação, mas nas principais classificações são consideradas ordens, que é a terminação ales, ok? Pessoal, era isso que a gente tinha para complementar aqui da aula de zigomicota. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma pergunta? Algum questionamento a respeito dos fungos zigomicetos, zigomicota? Tudo ok? Sem dúvidas? Beleza, tá?
Ficou dúvidas, né? Vocês já sabem como funciona, pode perguntar no outro momento, pode escrever, não tem problema nenhum, tá bom? Então, pessoal, a gente começa então já está aberto aqui, tá? A gente começa digamos, uma aula nova, né? Então, na sequência aqui do conteúdo, pessoal, a gente vai ter a nossa aula hoje, né? Acho que vai dar tempo da gente terminar, porque não é um conteúdo muito extenso, não é uma aula muito extensa, tá? É a nossa aula sobre glomeromicetos ou glomeromicota. Então, ali naquele slide que aparecia a árvore de relações filogenéticas, que vai aparecer de novo, inclusive glomeromicota, né, estava destacado ali como um dos grupos pertencentes ao conceito clássico de zigomicota. Então, esses fungos aqui, pessoal, quando foi proposto o reino fungi, né? Digamos assim, quando os fungos começaram a ser considerados como um grupo à parte das plantas, tá? A gente tinha os 4 filos principais: Chytridiomycota, Zygomicota, Ascomicota e Basidiomycota. Os glomeromicetos estavam inseridos dentro de Zygomicota, o grupo que a gente acabou de comentar aqui, que a gente encerrou a explicação. Só que eles são, pessoal, os que têm uma diferença na biologia geral, somática, reprodutiva e ecológica mais distinto de todos. E com o avanço da taxonomia, se percebeu, se verificou, na verdade, que é um grupo à parte. Eu vou comentar isso no final da aula, porque os resultados mais recentes começaram a reverter de novo essa situação. Então eu vou fazer alguns comentários no final da aula aqui, né, para reforçar o porquê que eu não cobro classificação taxonômica. Porque em fungos, pessoal, muda demais. Muda de um mês para o outro, às vezes, novos estudos que surgem, tá? Então, como eu sempre reforço, é importante a gente saber as características dos grupos, as características somáticas, reprodutivas, as relações evolutivas. A gente tem resultados novos? Sim, sempre tem. Mas é importante a gente ter pelo menos ideia das relações evolutivas. A classificação taxonômica, pessoal, ela é útil, ela é bacana, mas ela acaba que às vezes mais confunde do que ajuda, ok? Porque ela acaba mudando demais. Então, o objetivo dessa aula aqui, da aula 4 de Geomicota, sobre glomeromicetos, tá, pessoal? A gente entender os aspectos da biologia somática, que é o que a gente vai explorar mais, reprodutiva, relativamente simples aqui. No final a gente fala da importância ecológica e econômica. Na verdade, eu encerro fazendo alguns comentários sobre as relações evolutivas, tá? Mas é um comentário breve, nem tá aqui no tópico de aula. Só que a gente começa essa aula, pessoal, falando da natureza da relação micorrízica, porque os glomeromicetos, assim como os endogonales, que eu acabei de falar aqui no final da aula de zigomicota, são micorrízicos. Só que esses aqui, pessoal, são micorrízicos por excelência. É o principal grupo micorrízico de fungos que nós temos na natureza. São os glomeromicetos. Existem vários outros grupos de fungos que também estabelecem relações micorrízicas. A gente vai retomar esse assunto na nossa última aula aqui da disciplina, que é uma aula de relações ecológicas. A gente vai explorar melhor o conceito da relação micorrízica, como que está distribuído no contexto dos fungos, porque acabou surgindo várias vezes de maneira independente, mas hoje a gente vai discutir a natureza da relação micorrízica. No que ela consiste e qual que é a importância para os fungos micorrízicos e para as plantas micorrizadas, ok? Então, esse é o nosso primeiro tópico de aula. Tá? Relação micorrízica, pessoal. Eu coloquei aqui o seguinte, ó. É uma relação simbiótico-mutualística estabelecida entre o micélio de um fungo filamentoso, tem que ser um fungo filamentoso, tá, pessoal? O micélio de um fungo filamentoso e o sistema radicular de uma planta, ok? Então, é uma relação simbiótico-mutualística. Por que eu coloquei esses dois termos, simbiótico-mutualística? Porque quando a gente estuda relações ecológicas, pessoal, a gente, principalmente quando a gente é estudante de biologia, né, a gente fica preocupado em classificar tudo. A gente quer classificar os organismos, quer classificar
os compostos bioquímicos, que é classificar as relações ecológicas, né? Então a gente fica se preocupando lá. Quando que uma relação, como que a gente chama uma relação que é obrigatória? Geralmente é o que a gente chama, né, benéfica obrigatória para os dois organismos, né? Interespecífica, a gente chama de mutualismo. E quando não é obrigatória, a gente chama de simbiose. Aí aqui, por que eu coloquei simbiótica mutualística? Porque, pessoal, dependendo das espécies envolvidas na relação micorrízica, ela pode ou não ser obrigatória para a planta, pode ou não ser obrigatória para o fungo. Então não tem como encaixar a relação micorrízica numa dessas duas caixinhas, digamos assim. Ela é sempre obrigatória? Depende. Depende dos organismos que estão envolvidos. Então eu prefiro chamar ela de simbiótico-mutualística. Por quê? Porque pode ser obrigatória para a planta ou não, e para o fungo também, apesar de haver uma tendência que a gente já vai comentar aqui. O importante, pessoal, é a gente entender que essa relação é benéfica para ambos os organismos. É benéfica para o fungo filamentoso e é benéfica para a planta também. Tá? O grau de obrigatoriedade, então, varia, como está aqui no segundo tópico desse quadro. Então, é variável. Só que o que acontece? Para a maioria das plantas, ela é não obrigatória. Ou seja, quando a planta está estabelecendo a relação, melhor. Mas ela não depende disso para sobreviver. Ela sobrevive tranquilamente sem estabelecer a relação. A relação traz vantagens, porém não é obrigatória do ponto de vista da sobrevivência. Para os fungos, pessoal, a obrigatoriedade também é variável, porém há uma tendência de que a maioria dos fungos micorrízicos, e a gente vai comentar isso aqui no caso dos glomeromicetos na aula de hoje, quase sempre é obrigatória. Então como que eu encaixo? É simbiótica ou é mutualística? Chamamos de simbiótico-mutualística, sem problema nenhum. Grau de obrigatoriedade é variável, depende da espécie de planta, depende da espécie de fungo. Há uma tendência de não obrigatoriedade no caso das plantas e uma tendência de obrigatoriedade no caso dos fungos, ok? Então, o quadro geral é esse. É uma relação simbiótico-mutualística, ou seja, benéfica para as duas espécies, é benéfica para o fungo, é benéfica para a planta e com grau de obrigatoriedade variável, com essa tendência que eu acabei de mencionar para vocês. Ok? Agora, pessoal, qual que é exatamente o benefício biológico? Tá? O que acontece aí? Tá? Há uma troca, né? Há uma troca de benefícios, digamos assim, para os dois participantes serem beneficiados. Tá? Então, o que é trocado? É trocado alimento energético, principalmente carboidratos, né? Principalmente monossacarídeos e disacarídeos, então glicose, frutose, manose, sacarose, também são trocados nutrientes minerais, íons minerais, né? Cálcio, potássio, magnésio, ferro, enfim, diversos nutrientes minerais dissolvidos em água. Ou seja, a água também é trocado. Então a gente tem troca de alimento energético, carboidratos, nutrientes minerais dissolvidos em água. Então aí a gente já tem 3 classes de nutrientes extremamente importantes: alimento energético, nutrientes minerais e água. Carboidratos, nutrientes minerais e água são importantes para os fungos e para as plantas, extremamente importantes. Então, esses são os principais metabólitos que são trocados entre os fungos e as plantas micorrizadas, ok? Carboidratos, nutrientes minerais e água, principalmente. Só que, pessoal, dependendo das espécies envolvidas, essa troca vai além. Por exemplo, pode haver troca de compostos nitrogenados, aminoácidos, eventualmente algumas proteínas podem ser repassadas e eventualmente outros compostos, outros metabólitos importantes também, como compostos antibióticos, tá, para auxiliar no processo de defesa do outro organismo, enzimas, né, que acabam sendo parte de compostos nitrogenados, são proteínas, vitaminas que são importantes para regulação metabólica,
tanto dos fungos quanto das plantas, tá? Então, a gente, na verdade, tem uma troca intensa de metabólitos. Eu falei os principais, carboidratos, nutrientes minerais e água, mas também a gente pode ter a troca de alguns compostos menos usuais, mas que, claro, são importantes do ponto de vista biológico, ok? Então, isso aqui é o que é trocado. Tá? É trocado entre fungo e entre a planta. Agora, pessoal, quem faz o quê? Tá? Quem faz o quê? A gente falou aqui, o benefício é troca de nutrientes, mas não é troca generalizada, né? O fungo passa algumas coisas para a planta e a planta passa alguma coisa para os fungos. Pessoal, geralmente, tá? Isso é uma, digamos assim, ó, é um macetezinho da biologia, tá? Organismos fotossintetizantes. Vou só voltar aqui e ver se não tem nenhuma pergunta. Organismos fotossintetizantes. Algas e plantas. São os organismos fotossintetizantes do nosso planeta, né? A gente pode dividir eles em dois grupos, algas e plantas. Quando estabelecem relação simbiótica, pessoal, com outro organismo, geralmente eles entram, eles contribuem, digamos assim, na relação com carboidratos oriundos da fotossíntese, ou seja, com aqueles compostos que a gente chama de fotoassimilados, né, que são principalmente a glicose, né, mas são os açúcares oriundos do processo fotossintético. O que é o processo fotossintético? É o processo de conversão de energia luminosa em forma de energia química. É a base da produção de matéria orgânica e de matéria energética, né, que sustenta o fluxo de matéria, de carbono e energia em todos os ecossistemas, né? Basicamente. Tem a quimiossíntese. Mas a contribuição da quimiossíntese é insignificante. Tá? O que de fato sustenta os ecossistemas é a fotossíntese. Então os organismos fotossintetizantes, eles têm muito com que colaborar com outros organismos, porque eles produzem alimento energético, eles produzem carboidratos. Então, a planta repassa para o fungo o quê? Os carboidratos. Glicose, frutose, sacarose, manose, tá? Diversos carboidratos que vão servir como substrato energético para o fungo. De onde que vem esses carboidratos? Da fotossíntese. E o que o fungo fornece para a planta, né, pessoal? A planta não vai entrar na relação se ela não tiver uma vantagem também, porque senão não seria uma relação simbiótica, seria uma relação de parasitismo. Então, o fungo entra com o quê? O fungo fornece para a planta nutrientes minerais dissolvidos em água e aqueles outros compostos também, eventualmente compostos nitrogenados, antibióticos, enzimas, vitaminas, como a gente falou no slide anterior, mas principalmente íons minerais, nutrientes minerais dissolvidos em água. Tá? Vocês acredito que não estão fazendo ainda, né? Acho eu, né? Vão fazer ano que vem uma disciplina, são duas disciplinas de fisiologia vegetal. Eu não sei exatamente no integral e no noturno quando que vocês têm essas disciplinas, né? Mas a primeira parte da disciplina de fisiologia vegetal, primeiro vocês falam de relações hídricas, né? Como que a planta absorve água, como que é o balanço hídrico das plantas na natureza e qual que é a importância dos nutrientes minerais para as plantas. E quando chega lá nos nutrientes minerais, a gente classifica os nutrientes minerais em macronutrientes e micronutrientes. Todos eles são importantíssimos para as plantas, pessoal. E é uma lista extensa. Macronutrientes, por exemplo, NPK, né? Aquele NPK que a gente coloca no solo, né? Para as plantas produzirem mais, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, tá? E são os principais macronutrientes, mas tem cálcio, magnésio, ferro, são todos macronutrientes. Aí depois tem micronutrientes, que também são íons minerais que a planta necessita, só que em quantidades menores. Aí tem molibdênio, cobre, tem um sem fim. Vocês podem procurar macro e micronutrientes das plantas. Então, isso o fungo repassa para a planta dissolvido em água. E a água, obviamente, também é um nutriente muito importante para a planta. Então, enquanto a planta fornece para o fungo comida,
Carboidrato oriundo da fotossíntese, substrato energético, o fungo fornece para a planta nutrientes minerais dissolvidos em água, principalmente, mas também pode repassar, né, compostos nitrogenados, antibióticos, enzimas e vitaminas, ok? Pessoal, entendemos aqui a natureza da relação micorrízica, beleza, ó, qual que é o benefício, quem faz o quê. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Por que que as plantas pagam o fungo com carboidratos para fazerem isso por elas, já que essa raiz das plantas está crescendo no mesmo solo que os fungos? Por que que as plantas gastam energia? Ó, pessoal, repassar isso aqui para um outro organismo é gasto de energia. Digamos, desperdício energético. Se a raiz da planta está no mesmo ambiente que o fungo, está no mesmo solo, pessoal, porque a relação é física, né? Eles estão no mesmo hábitat, no mesmo lugar. Por que que a planta não faz isso sozinha? Por que que ela paga o fungo para fazer isso? Alguém tem alguma ideia? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Porque ela pega e o fungo pega e dá os minerais para as plantas, que as raízes não conseguem pegar. É mais ou menos isso, pessoal, tá? Assim, ó, a planta. Então, é importante esclarecer isso, tá? Ó, os dois Pedros, né? Os dois Pedro Henriques. Eu me confundo com vocês. Os dois Pedro Henriques acabaram falando coisas um tanto quanto parecidas, né? Porque, enfim, a planta gastaria energia tentando absorver sem a ajuda deles. Na verdade, não. Na verdade, não, tá? Na verdade, a planta não gasta energia para absorver esses minerais. Esses minerais, um esclarecimento importante. O sistema radicular das plantas consegue absorver esses minerais, são muito eficientes em absorver esses minerais, na verdade, tá? E elas não gastam energia, sabe por quê? Porque esses minerais são absorvidos através de gradientes de concentração. Então a planta estabelece um gradiente de concentração e consegue absorver a água que está no solo com esses minerais. Lembra que eu falei, acabei de falar que geralmente a relação não é obrigatória para as plantas? E elas precisam desses macro e micronutrientes e precisam de água, ou seja, elas conseguem fazer isso na natureza. Então, na verdade, a natureza da relação, pessoal, vai além disso, tem a ver com o aspecto morfológico do micélio. Porque as micorrizas têm outras utilidades além de absorver nutrientes. Tem, mas isso, ó, Pedro, são vantagens para a planta advindas da relação. São vantagens secundárias. A gente vai comentar isso na sequência da aula e também vamos explorar isso lá na nossa aula de relações ecológicas, tá? Vocês, digamos assim, ó, tá, naquela brincadeira de quente e frio, vocês estão morno, né? Não estão chegando muito perto da resposta, não. Pessoal, qual que é a característica morfofisiológica de um micélio em crescimento? Qual que é a característica principal morfofisiológica de qualquer micélio em crescimento? De um micélio metabolicamente ativo. Vamos resgatar conceitos lá das nossas aulas iniciais. Das primeiras aulas introdutórias aqui da disciplina. Vamos tentar, assim, ó, eu não tô querendo que vocês me respondam certo. Eu tô tentando construir com vocês o conceito de maneira conjunta, para a gente conseguir entender qual que é a natureza dessa relação. Porque, ó, as plantas absorvem esses minerais, são eficientes. Então por que que elas utilizam o micélio? Por que que elas pagam o fungo para fazer isso por elas? A Porque, principal... Vai, Aline, fala. porque ela se associa, a micorriza se associa com as raízes e assim ela pode aumentar a superfície de absorção. Exatamente, Aline, exatamente. Pessoal, a gente tem que lembrar qual que é a característica morfofisiológica de um micélio em expansão, pessoal. Lembra que eu tinha falado que o crescimento do micélio é apical, unidirecional e com capacidade de fazer ramificações? Tá? Vocês não estão fazendo naturalmente agora a morfologia vegetal. Se vocês estivessem fazendo morfologia vegetal, pode ser que isso ia ajudar no raciocínio também. Porque quando a gente estuda a morfologia da raiz,
a gente aprende que as raízes absorvem água com nutrientes do solo através de pelos radiculares. São extensões da epiderme da raiz. Pessoal, o pelo radicular mais fino que a raiz consegue emitir, ainda assim é muito, mas muito mais grosso que a hifa mais grossa que a gente encontra nos micorrízicos. Ou seja, pessoal, a Aline falou exatamente o conceito certo. O fungo vai funcionar como uma extensão do sistema radicular da planta. Por quê? Porque o micélio é muito mais fino e muito mais ramificado do que a raiz da planta. Ou seja, a ocupação do solo e o aproveitamento dos recursos do solo aumenta de maneira exponencial. Então, a capacidade exploratória do sistema radicular aumenta quando a planta estabelece a relação micorrízica. E a gente tem que associar isso com a característica morfofisiológica principal do micélio, que é o crescimento apical, unidirecional e capacidade de fazer ramificações. Então, as hifas, pessoal, são muito, muito mais finas do que os menores pelos radiculares que a planta consegue emitir. Então, isso aumenta a capacidade exploratória do solo. É exatamente isso que acontece. Por isso a relação é vantajosa. Tá? O que o Pedro Henrique Frares respondeu, né, que tem outras utilidades, isso são vantagens secundárias, advindas da relação. A relação, do ponto de vista ecológico evolutivo, foi estabelecida em função disso. Tá? O fungo aumenta a capacidade exploratória do sistema radicular e recebe em troca alimento fotossimilado. Ok? Essa é a natureza da relação. Então o fungo, pessoal, o micélio do fungo vai funcionar como uma extensão do sistema radicular, aumentando, como eu falei, de maneira exponencial a capacidade exploratória desse solo. Beleza? Então é isso que acontece, né? Por que as plantas não absorvem por si só? Absorvem, elas têm essa capacidade, só que estabelecendo a relação, essa capacidade é maximizada de maneira muito satisfatória. Então, vale a pena gastar energia com isso, vale a pena. Até porque o micélio fúngico não demanda tanto carboidrato assim, não demanda tanta energia, então vale a pena para a planta, digamos, eu estou usando termos populares, tá, pessoal? Pagar, né? Pagar o fungo para captar nutrientes dissolvidos em água no solo. Vale a pena pagar com carboidrato. Por quê? Porque o fungo é muito eficiente em fazer isso. Muito eficiente mesmo. E por que ele é eficiente? Em função das características morfofisiológicas do micélio em crescimento, que são aquelas características que a gente viu lá nas aulas iniciais, ok? Esses fungos aqui, pessoal, os glomeromicetos, tá, não são decompositores. Tem a possibilidade de alguns fungos decompositores terem um comportamento dualístico do ponto de vista ecológico, ao mesmo tempo serem decompositores e micorrízicos. Não é o caso dos glomeromicetos que a gente vai falar na aula de hoje, tá? A gente vai explorar esse conceito um pouco melhor lá na nossa aula de relações ecológicas, tá bom? Entendidos então em relação à natureza da relação micorrízica, por que ela é vantajosa para o fungo é óbvio, né? Mas por que ela é vantajosa para a planta? Ficou claro para vocês? Ficou alguma dúvida da natureza dessa relação? Deu para entender, né? Então ela, obviamente, é muito vantajosa do ponto de vista evolutivo. Não à toa, a grande maioria das plantas estabelece esse tipo de relação, tá bom? Então, pessoal, a gente vai retomar esse conceito na nossa aula de relações, mas eu não vou precisar explicar essas coisas de novo, tá? Lá a gente já vai conseguir se aprofundar um pouco mais em alguns aspectos adicionais dessa relação, principalmente o que foi comentado aqui, ó, de outras vantagens, né? Digamos, como o Pedro escreveu, outras utilidades que a micorriza apresenta para a planta, tá? São vantagens secundárias advindas da relação. A gente vai comentar isso lá na nossa aula de relações ecológicas, porque agora a gente vai falar dos glomeromicetos. Eu nem preciso falar, né, pessoal? Todos os glomeromicetos são micorrízicos, por isso que eu dei essa introdução. Todos. Na verdade, tem
uma exceção. Tem uma espécie que é exceção, tá? Eu posso mostrar ela para vocês depois, mas para caracterização geral a gente fala que todas as espécies são micorrízicas, tá? Então, pessoal, o nome dos fungos desse grupo, né? Glomeromicetus, Glomeromicota, ou vocês vão encontrar um nome muito comum na literatura, inclusive com essa abreviação FMA. Vocês vão encontrar essa sigla aqui, ó, FMA, que significa fungos micorrízicos arbusculares. Aí a gente já vai entender por que tem esse nome e o que são esses arbúsculos, que estrutura é essa que dá esse nome alternativo, digamos a esse grupo, ok? Não é um grupo mega diverso, mas também não tem uma diversidade desconsiderável, né? A gente tem aproximadamente umas 300 espécies conhecidas, todas miceliais, todas, então são fungos filamentosos, com hifas cenocíticas. Então não... pessoal, não começamos ainda a falar de micélios septados, vocês perceberam isso? Todos os grupos que a gente falou na disciplina até agora, sejam fungos verdadeiros, sejam pseudofungos, tá? A gente não falou de nenhum grupo com septação regular ainda, nenhum. Isso vai começar a surgir só a partir da aula que vem, tá? Então, aqui todas as espécies são miceliais filamentosas com hifas cenocíticas, sem septação regular. A gente vai encontrar septo onde? Vai encontrar septo isolando estruturas reprodutivas ou partes velhas do micélio, tá? Esses fungos, pessoal, como são todos... e aqui, a relação para esses fungos é obrigatória. Para os fungos é obrigatória. Para as plantas que são micorrizadas, quase nunca. Tá? Eles não produzem estruturas macroscópicas típicas, que são observáveis a olho nu. Então, basicamente, a gente consegue observar as estruturas desses fungos no microscópio, tá? Ou, no máximo, com uma lupa de grande aumento. Aí a gente consegue observar as estruturas desses fungos. Inclusive, muitas vezes tem que utilizar alguns métodos de coloração, porque senão a gente não consegue visualizar eles. São fungos, no geral, microscópicos, tá? Por quê, pessoal? Porque eles vão estar basicamente restritos ao solo, tá? Eles vão estar estabelecendo relação com as raízes, tá? E o seu micélio somático e reprodutivo vai estar abaixo da linha do solo. A gente não consegue observar estruturas reprodutivas que fiquem acima da linha do solo e que sejam macroscópicas. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quando a gente chegar lá em Ascomicota e Basidiomicota, eu vou comentar que lá também existem espécies de fungos... Opa, caiu meu relógio aqui. Espécies de fungos que são micorrízicas, tá? Só que lá existem espécies, por exemplo, de cogumelos que são micorrízicos. Assim, como assim? Ora, tem um micélio que cresce no subsolo, esse micélio somático estabelece relação com a planta e quando ele vai se reproduzir forma um cogumelo. Por exemplo, pessoal, a manita. A manita é o cogumelo mais famoso do mundo, é disparado, né? Quando fala em cogumelo, vem na mente da gente a manita. A manita é o cogumelo do Mario Bros, né? Aquele cogumelo de pilho, pilho é o chapéu, de pilho vermelho, com as escamas brancas, né? Que todo mundo quando vê, né, fica enlouquecido. Aquele fungo, pessoal, é micorrízico. Só cresce estabelecendo relação micorrízica com alguma planta. É um cogumelo micorrízico. Então aqui nos glomeromicetos não vamos encontrar estruturas como cogumelos, trufas, estruturas gasteroides macroscópicas. Basicamente todas as estruturas dos glomeromicetos são microscópicas, ok? Pessoal, todas as espécies aqui são dependentes de relação simbiótica mutualística com raízes de plantas, tá? Obrigatório. É obrigatório para os fungos. Para as plantas, não. Para as plantas, geralmente não. A maioria das plantas consegue sobreviver tranquilamente sem estabelecer a relação micorrízica. Só que o que acontece? Tem plantas que são prolificamente micorrizadas, ou seja, basicamente só vão ser encontradas estabelecendo a relação. Se ela não estabelece a relação, ela se desenvolve. Mas se ela estabelece, ela se desenvolve muito melhor. Por exemplo, pessoal, uma planta comum, muito importante do ponto de vista produtivo e que serve inclusive de modelo, às vezes, para estudos de micorrizas, tá?
o milho. O milho é uma planta prolificamente micorrizada. Então, na natureza, nos sistemas de cultivo, se a gente coleta raízes do milho e faz um preparado, muito comum nós encontrarmos esses fungos estabelecendo a relação micorrízica. É obrigatório para o milho? Não, não é obrigatório. Ele consegue se desenvolver, mas se desenvolve muito melhor estabelecendo a relação. E pessoal, são micorrizas do tipo endomicorrizas, porque nós temos porções aqui do micélio que, vamos fazer a relação desse tópico aqui, dessa característica com o próximo já. Que naturalmente, pessoal, se a gente tem o estabelecimento de uma relação simbiótica entre o micélio e a raiz, a gente tem que deduzir, né, que uma parte desse micélio vai estar fora da raiz, porque o que a gente falou? O que o micélio faz? Ele não funciona como uma extensão do sistema radicular, então a parte do micélio tem que estar fora da raiz, né, para conseguir captar a água com os nutrientes minerais e repassar para a planta. E para repassar para a planta, necessariamente tem que ter uma parte do micélio que esteja dentro da raiz. Tá? Então, todas as micorrizas têm essa característica. Uma parte do micélio que está fora da raiz, que está no solo, e uma parte do micélio que está dentro da raiz, que vai penetrar em alguns tecidos da raiz. Só que o que é uma ectomicorriza, que era o caso dos endogonales que a gente acabou de ver ali no final da aula de zigomicota? As hifas da ectomicorriza, pessoal, elas penetram na raiz, mas não penetram nas células da raiz. Elas ficam restritas aos espaços intercelulares. Aqui, mais uma vez, se vocês estivessem fazendo a disciplina de morfologia e anatomia vegetal, ficaria mais fácil de entender isso, porque quando a gente estuda a anatomia da raiz, a gente aprende, né, que a anatomia da raiz ela tem uma parte anatômica chamada córtex radicular. O córtex radicular corresponde a tecidos do sistema fundamental riquíssimos em espaços intercelulares que permitem o trânsito de nutrientes e, nesse caso, permite o crescimento de hifas entre as células. Então isso é uma ectomicorriza. Agora, uma endomicorriza produz estruturas que penetram nessas células, penetram nas células da raiz, não ficam restritas aos espaços intercelulares. Claro que elas se desenvolvem nos espaços intercelulares também, porém formam estruturas que penetram a raiz. Tá? Então, aqui todos os glomerulomicetos são endomicorrízicos, ok? Porque eles vão formar estruturas que são os arbúsculos, que são as estruturas que justamente penetram na célula da raiz da planta, ok? Então a gente vai explorar agora aspectos da biologia somática. Primeiro, do micélio intrarradicular e depois do micélio extrarradicular, e aí a gente já faz o gancho com as estruturas reprodutivas, né? Acho que é um tanto quanto óbvio a gente deduzir, né? A estrutura reprodutiva vai ficar no micélio extra ou no micélio intrarradicular? Vai ficar no micélio extrarradicular, né, pessoal? Não faz sentido formar esporos dentro da raiz. Vai formar esporos fora da raiz, ok? Então vamos explorar alguns aspectos somáticos das duas porções miceliais. Tá, vamos ver. Pessoal, tá travando, pessoal, a aula ou tá tranquilo? Teve um comentário aqui da Natália, só para eu saber se é a minha conexão ou é a conexão dela. Tá normal. Beleza. Tá, e aí teve aqui a pergunta do Pedro Henrique. As amanitas são ectomicorrizas, exatamente, tá? As amanitas são micorrizas do tipo ectomicorriza. Então, o micélio intrarradicular que a amanita forma penetra na raiz, porém não penetra nas células do córtex radicular, tá? Então, vocês estão falando que está normal, tá? Acho que a conexão da Natália voltou a normal também, né? De qualquer maneira, né, a aula está sendo gravada, mas se ficou alguma coisa para trás, é só pedir para eu repetir que não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó, pessoal. Eu vou usar a mesma imagem aqui, ó, essa imagem é uma imagem um tanto quanto tosca, mas dá para entender direitinho, né?
Então aqui a gente tem ó, a raiz, um corte anatômico da raiz, ó, mostrando aqui ó, pelos radiculares, olha aqui, ó, pelos radiculares que são extensões da epiderme da raiz que tem função de absorção. E aqui as células do córtex radicular, tá? Da primeira porção logo abaixo da epiderme que se estende até o cilindro vascular. Faz parte do sistema fundamental, dos tecidos do sistema fundamental da raiz. Então aqui a gente tem a porção intrarradicular, ó, a porção... Problema no meu mouse, tá? A porção intrarradicular e a porção extrarradicular, tá? A gente está falando primeiro do micélio intrarradicular. Quais as duas estruturas que a gente encontra típicas aqui do micélio intrarradicular, pessoal? Então, primeiro, o micélio intrarradicular, ele se expande, ele cresce dentro da raiz nos espaços intercelulares. Vocês estão vendo, ó, pessoal, que esse micélio, ó, ele tá... Aqui as células da raiz estão bem quadradinhas, né? Tem essa tendência das células vegetais serem parecerem um cubo, uma caixinha, né? Serem mais quadradas, assim, mais angulares, digamos assim. Tá? E o micélio vai se desenvolver nesses espaços intercelulares, porque o córtex da raiz tem muitos espaços intercelulares. Então ele está lá crescendo, se desenvolvendo, e ele forma, pessoal, duas estruturas típicas. Tá? Duas estruturas típicas, é por isso, né, que esses fungos recebem o nome de micorrízicos arbusculares ou micorrízicos vesiculares arbusculares. Que estruturas são essas? Primeiro, vamos falar dessa que está mais abaixo aqui, ó, que são as vesículas. As vesículas, pessoal, estão fora das células da raiz, estão no micélio extracelular, naquele micélio que está entre as células do córtex radicular. Então as vesículas, aqui tem o desenho delas, ó, são essas estruturas ovoides, elipsoides, né, às vezes um pouco mais circulares, um pouco mais arredondadas, que no microscópio, pessoal, tem um aspecto de que a luz refrata nelas, tá? A luz dá uma refratada nessas estruturas. Então aqui a gente está vendo, né, tem o desenho aqui das vesículas, né? A gente tem aqui, ó, 3 vesículas desenhadas, e aqui a gente tem a fotografia de vesículas. Cadê as células vegetais? Não está aparecendo aqui nessa imagem, a gente está vendo só o micélio, tá? Que é o micélio extracelular, né? Ele não é a porção do micélio que penetra nas células, e as vesículas. São essas estruturas aqui. Vocês estão vendo que a morfologia dentro da mesma espécie é bastante variável, né? Tem essa morfologia geral meio arredondada, mas as vesículas, uma vesícula é diferente da outra em relação ao tamanho ou formato específico. O que é importante é a gente saber qual que é a função da vesícula, pessoal. A vesícula é reservatório, funciona como uma reserva de nutrientes do micélio, principalmente. Tem compostos que são armazenados aqui, que são eventualmente passados para a planta? Sim, tem. Alguns compostos fosfatados, por exemplo, podem ser armazenados aqui dentro das vesículas e eventualmente serem repassados para a planta. Mas funcionam principalmente como uma reserva de nutrientes do fungo. Tá? Pode funcionar como uma reserva de nutrientes que o fungo vai guardar para repassar para a planta, mas principalmente é uma reserva de nutrientes do fungo. Então, o que a gente vai encontrar aqui? Lipídios, carboidratos, compostos nitrogenados, compostos fosfatados, tá? Que vão servir como reserva de nutrientes. Então, essas são as vesículas. As vesículas nós encontramos em todos os glomerulomicetos? Não encontramos em todos os glomerulomicetos, tá? Existem algumas espécies de glomerulomicetos que não apresentam vesículas. A maioria apresenta, mas algumas podem não apresentar. Agora, o que caracteriza o grupo mesmo, pessoal, é a formação dessa estrutura aqui, ó, que é o arbúsculo. Olha o nome da estrutura, né? Arbúsculo. Tá? Tem esse nome, né, porque parece uma pequena árvore, parece um pequeno arbusto. É um arbusto reduzido. Olha como que é a estrutura do arbúsculo, ó, pessoal. A gente está vendo aqui na imagem, consegue perceber, ó, que o arbúsculo está se desenvolvendo onde?
dentro da célula da planta. Então é o arbúsculo que corresponde à porção do micélio que penetra na célula vegetal, que penetra na célula do córtex radicular, ok? Então, ó, aqui, no caso, onde que estaria a célula vegetal aqui? Ó? Vocês estão percebendo, ó, que aqui a gente tem o micélio cenocítico, o micélio somático cenocítico, e essa porção aqui está crescendo fora da célula, nos espaços intercelulares do córtex radicular, e essa porção aqui, ó, o que eu vou desenhar agora, pessoal, seria a célula vegetal. Então a célula vegetal estaria mais ou menos delimitada. Não ficou bom porque ficou muito próximo ali do limite da caixa do desenho. Então a célula vegetal estaria mais ou menos aqui, ó, pessoal. Aqui a gente teria a célula vegetal. Então, toda essa estrutura aqui, que é o arbúsculo, penetra na célula vegetal, ok? O que vocês estão percebendo aí da morfologia do arbúsculo? Ó? Essa hifa aqui, pessoal, ela tem um calibre médio, digamos que ela é uma hifa que tem ali, ó, provavelmente essa escala seja de 1 micrômetro. Então, vamos supor que ela tem 1 a 2 micrômetros de diâmetro, tá? Ela não é muito grossa, não. Então, ela penetra, ó, é um ápice, ó, pessoal, a gente já falou, né? Fungo filamentoso. Tudo acontece onde? Tudo acontece nos ápices, né? A vida dos fungos filamentosos está restrita ao ápice das hifas. Então, isso daqui é um ápice fal, um ápice micelial que penetra na célula vegetal. E o que acontece com ele, pessoal? Olha a grossura dessas porções apicais extremamente ramificadas. Então, lembra uma pequena arvorezinha? Lembra um pulmão também, né? Lembra até os alvéolos pulmonares, tá? Então, são ápices hifais que penetram na célula da raiz e se ramificam muito com ramificações extremamente finas. Olha o calibre dessas ramificações aqui na ponta, pessoal. Aqui a gente não vai nem medir na escala de micrômetros, vai medir na escala de nanômetros. Deixa eu fazer um exercício de recapitulação aqui com vocês. Quantos micrômetros cabem num milímetro? 1000. Muito obrigado, Pedro. Quantos nanômetros cabem num micrômetro? 1000 também, exatamente. 1000 também. Então, pessoal, a escala nanométrica é minúscula. A escala micrométrica já é pequena. A escala nanométrica é minúscula. Então, essas estruturas aqui, ó, não são nem medidas na escala micrométrica. São medidas na escala nanométrica. Então, aqui é uma porção hifal que penetra na célula, tá? Então, extremamente ramificado. E qual que é a função do arbúsculo, pessoal? Tá? É aqui que vai acontecer, então, a transferência de nutrientes do fungo para a planta e da planta para o fungo. Exatamente nessa região. Precisa explicar por que ela é ramificada? Por que ela é ramificada desse jeito? Para aumentar o quê? Para aumentar o quê? Essa ramificação extrema do arbúsculo, como vocês estavam vendo ali. Vocês sabem a resposta. Por que o arbúsculo é extremamente fino e extremamente ramificado? Obrigado, Pedro. Para aumentar a superfície de troca de nutrientes, pessoal. Então, ó, vocês têm que transportar essa imagem aqui para o plano tridimensional. Tá? Isso daqui é uma estrutura extremamente ramificada que está ocupando basicamente todo o volume do citoplasma da célula vegetal, quase todo o volume interno do citoplasma. Mas olha o que é muito interessante, pessoal. Tá? Esses arbúsculos, eles penetram a parede celular vegetal, tá? Então eles rompem a parede celular vegetal. É um processo muito interessante porque
nesse ponto aqui, ó, bem nesse ponto aqui, ó, a parede celular dissolve e permite a penetração de uma hifo, quase que como um mecanismo de parasitismo. Só que o que acontece com a membrana celular da planta? Essa estrutura não penetra na membrana, ela penetra só na parede. Então, a membrana plasmática da célula vegetal se molda a esses ápices extremamente ramificados. Então, fica a membrana plasmática da planta em contato íntimo com os ápices radiculares do arbúsculo, com os ápices dos arbúsculos, ok? Então, aqui, né, tem a questão que esses arbúsculos não são permanentes, esse micélio está crescendo, então ele forma um arbúsculo, ó, forma um arbúsculo lá dentro da célula, troca nutriente e esse arbúsculo se dissolve. O micélio sai crescendo, estabelece um arbúsculo numa outra célula vizinha, na mesma região, adjacente, enfim, ok? Então são estruturas efêmeras. E aqui, pessoal, a gente tem, eu gosto muito dessa imagem, essa imagem aqui é muito, muito didática, porque o que a gente tem, ó? A gente tem aqui o desenho, né, da parede celular vegetal. Ó, aqui nós temos, ó, a célula vegetal. Então, tudo isso daqui é a célula vegetal com a parede celular. A parede celular está em cinza, rompida. Aqui nós temos o arbúsculo, a representação do arbúsculo. Então, a porção extracelular e a porção do micélio que penetra na célula da planta, que é justamente o arbúsculo, ok? Então, a gente tem aqui esses ápices hifais em contato. O que está em azul aqui, ó, é a membrana plasmática. A membrana plasmática da célula vegetal, ok? Ela vai ser chamada, pessoal, de membrana simbiótica, tá? Mas é uma membrana biológica, né? Com aquela bicamada fosfolipídica, tá? Então, ó, pessoal, o que a gente está vendo na imagem aqui em cima, tá? É um detalhe de qualquer um desses pontos de contato aqui, ó, em que nós temos o envoltório do fungo, ó, aqui o envoltório do fungo e aqui o envoltório da planta. A planta já aqui, ó, o envoltório esses ápices aqui são tão finos, pessoal. Os ápices mesmo aqui são tão finos que o fungo também não apresenta parede celular, tá? Não tem parede celular aqui no fungo. Basicamente, é só a membrana plasmática desse ápice hifal, desculpa, em contato, ó, com a membrana plasmática ou com a membrana simbiótica da planta. Então, é um contato entre membranas. Como que dá para ver que é entre membranas? Ó, vocês estão vendo essas duas imagens aqui, elas estão parecidas, né? Porque está sendo representado uma estrutura de membrana biológica. Ou seja, ó, uma bicamada fosfolipídica. Ó, estão as cabeças fosfatadas, a porção polar, né, dessa membrana biológica, e as caudas lipídicas apolares que ficam para dentro, né? Estrutura de membrana é uma coisa que a gente tem que dominar. Estrutura de membrana biológica tem que dominar. Bicamada fosfolipídica, porção polar para fora em contato com a água e porção apolar, caudas lipídicas para dentro. Então aqui ó, nós temos a membrana biológica da hifa e a membrana biológica da planta. Então essa região aqui, ó, pessoal, corresponde a essa interface simbiótica. Tá ali que está ocorrendo então a troca de nutrientes, né? O que está sendo mostrado aqui, ó, pessoal? O que a planta está repassando pro fungo? Tudo isso aqui são carboidratos. São carboidratos. Tudo são oligosacarídeos, né? São sacarídeos de cadeia curta. Monossacarídeos, disacarídeos. Aqui não tem nenhum polissacarídeo, né? A planta não vai passar, por exemplo, amido, não tem, né? Como é que vai passar amido através de uma membrana? Porque o amido é super longo. Então passa frutose, manose, galactose, xilose, glicose. Aqui nós temos monossacarídeos e disacarídeos oriundos da fotossíntese, ok? E o que o fungo aqui está sendo representado? O que o fungo está passando aqui para a planta? Ó, que eu tinha falado para vocês, ó, compostos fosfatados. Ok? Então, é um macronutriente, tá? Por que principalmente isso daqui, pessoal? Porque já tem estabelecido na literatura que no caso
dos fungos, dos glomerulomicetos, o principal composto repassado para as plantas são compostos fosfatados. Mas, como eu falei, esse fosfato está dissolvido em quê? Em água. Repassa a água. Nessa água tem outros íons minerais dissolvidos também que, obviamente, são aproveitados pela planta. Mas, no contexto dos glomerulomicetos, o principal tipo são compostos fosfatados, ok? Então, eu gosto muito dessa imagem, uma imagem muito ilustrativa desse contato íntimo, extremamente íntimo, entre a membrana biológica da célula da planta, da raiz da planta e desse ápice e fal do fungo. Ok, pessoal? Nenhum outro grupo de fungos estabelece algum tipo de relação parecida com essa daqui, tá? Não tem nenhum outro grupo de fungos que seja endomicorrízico tão especializado como os glomerulomicetos, ok? Os ectomicorrízicos, também vão estabelecer trocas, obviamente, trocas nutricionais com a planta, mas não nesse nível. Não nesse nível de intimidade, digamos assim. Tá? Então, por que são chamados endomicorrízicos? Né? Endo, dentro, ó, porque tem uma porção do micélio que penetra a célula da planta. Penetra a célula, porém, não penetra o citoplasma. Né? O citoplasma da planta, digamos, a membrana biológica da planta se molda ao arbúsculo para aumentar a superfície de contato, como vocês bem tinham respondido aí para mim. Beleza? Pessoal, super importante entender isso daqui. Isso aqui corresponde ao detalhe, digamos, é o detalhe mais importante para a gente entender a natureza dessa relação. Tá muito importante a gente entender esses aspectos. Pessoal, ficou alguma dúvida, ficou alguma questão a respeito dessas porções do micélio intraradicular? Esses compostos fosfatados aqui, ó, que são repassados para a planta, como eu falei, eles são encontrados muitas vezes nessas vesículas, tá? A gente pode se aprofundar nessa discussão, por exemplo, tá? A quantidade de fosfato repassado do fungo para a planta, às vezes depende das condições do ambiente, porque eventualmente a planta está conseguindo absorver por si só, através dos seus pelos radiculares, os compostos fosfatados em quantidade suficiente. Aí o fungo começa a guardar isso dentro das vesículas. Aí a condição do ambiente muda, né? Diminui a quantidade de compostos fosfatados absorvidos exclusivamente pela raiz. Então, essas vesículas, como eu falei, podem funcionar como reservatório de nutrientes para a planta também. Encontramos compostos fosfatados aqui nessas vesículas armazenadoras também, ok? E aí, pessoal, é uma relação muito, muito bem regulada. A gente vai comentar no final da aula aqui. Ela é muito bem regulada e ela sofre muitas variações dependendo das condições ambientais, porque ela também é muito antiga do ponto de vista evolutivo. Se acredita que tenha sido uma das primeiras relações simbióticas estabelecidas entre organismos multicelulares, né? Porque a gente tem lá a teoria endossimbiótica que corresponde a organismos unicelulares, né? Mas uma das primeiras relações simbióticas estabelecidas entre organismos multicelulares, beleza? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Então vamos seguir aqui na nossa aula. Micélio extraradicular, né, pessoal? Bom, tem a porção do micélio intraradicular, como a gente falou, naturalmente tem que ter uma porção do micélio que é extraradicular. E o micélio extraradicular, pessoal, ele é dividido, digamos, em 3 porções, tá? 3 tipos de hifas. Primeiro, as hifas exploratórias ou hifas de exploração. As hifas de exploração, geralmente, elas são retas, não tem muitas ramificações, são engrossadas, são hifas de calibre grosso, às vezes aproximadamente 20 micrômetros. Pessoal, um diâmetro de 20 micrômetros para uma hifa é uma coisa gigantesca para uma estrutura fúngica. Então, qual que é a função delas? É explorar o solo. E elas são orientadas, o fungo, obviamente, tem mecanismos de percepção de quais regiões do solo são mais ricas nos nutrientes que são importantes para a planta. Então a gente tem as hifas de exploração, tá? Elas vão começar a explorar o solo. Pessoal, mesmo
esses pelos radiculares mais finos aqui das plantas são maiores, mais grossos que as hifas de exploração do fungo, ok? Então, obviamente, né, eles vão sustentar essa rede micelial, e são essas hifas de exploração, pessoal, que além de explorar o solo, quando o fungo começa a se desenvolver, porque ele começa a se desenvolver no solo antes de encontrar a raiz. Então, essas hifas também são responsáveis por infectar a raiz. E a gente chama exatamente assim. Parece que é parasitismo, né? Lembra muito, porque essas hifas de exploração, pessoal, vão formar uma estrutura em forma de ventosa. Ó, a hifa forma uma estrutura em forma de ventosa que prende o micélio na epiderme da raiz. Ó. Bem onde eu destaquei aqui, ó, prende o micélio na epiderme da raiz, responsável pela infecção das raízes. Mas não é uma infecção parasitária, é uma infecção benéfica para a planta. A planta aceita, né, isso, ela permite isso, ela não se defende contra essa infecção, porque ela sabe entre aspas, né, óbvio, sabe que é um organismo que é benéfico para ela, ok? O apressório, pessoal, que é essa ventosa, ó, essa ventosa se chama apressório, é uma estrutura típica de fungos parasitas, mas ocorre aqui nesse grupo que é um grupo simbiótico com plantas, ok? Então nós temos aí as hifas de exploração. Exploram o solo e estabelecem a infecção da raiz, beleza? Nós temos, pessoal, as hifas de absorção. São porções hifais muito mais finas, muito mais delgadas, com calibre muito menor, muito mais ramificadas, que vão ser aquelas hifas responsáveis por funcionar como uma extensão do sistema radicular. Tá? Então são essas hifas aqui, de fato, que vão absorver a água com aqueles nutrientes minerais que vão ser repassados para a planta, ok? Então nós temos as hifas exploratórias e absortivas, né? Vão absorver essa água com os nutrientes minerais, repassar isso para o micélio intrarradicular, e o micélio intrarradicular, por sua vez, através dos arbúsculos, estabelece a troca de nutrientes com a planta, beleza? Só que, pessoal, nessa porção extrarradicular, nós temos o micélio reprodutivo, que é um micélio que produz os esporos reprodutivos. São as chamadas, portanto, hifas esporógenas, né? Isso sim é bastante variável, né? A função delas, claro, é formar os esporos reprodutivos. Os esporos, portanto, são formados no micélio extrarradicular e é bastante variável, né? Vai depender da espécie aqui. Essas hifas podem ser ramificadas, curtas, mais grossas. Então o diâmetro vai ser variado dependendo da espécie. O importante é a gente saber que elas são responsáveis pela formação dos esporos. E aqui, pessoal, a gente já passa então para a biologia reprodutiva, aproveitando esse gancho. Tá? De maneira conveniente, digamos assim, para facilitar o nosso entendimento, tá? Até hoje, pessoal, não foi verificado reprodução sexuada nos glomerumicetos. Até hoje não foi observado. Então, para uma caracterização geral, a gente fala que os glomerumicetos fazem somente reprodução assexuada. Tá? Então, eles possuem núcleos haploides, obviamente, né? Porque são fungos verdadeiros. Teoricamente, né, como eles são fungos verdadeiros, se acredita eles deveriam fazer reprodução sexuada no início do surgimento dessa linhagem. Eles estabeleceram esse tipo de comportamento ecológico ou de estratégia de vida de serem exclusivamente micorrízicos e perderam a capacidade de fazer reprodução sexuada durante a sua história evolutiva. Então, os esporos gerados pelos glomerumicetos são esporos exclusivamente assexuais e são chamados de glomerósporos. Então quer dizer que os glomerumicetos não geram mais variabilidade genética. Geram, pessoal, através de outros mecanismos, mas não através do mecanismo da meiose. Não ocorre meiose aqui nos glomerumicetos, tá? Então os esporos assexuais são chamados glomerósporos e o nome do grupo, né, Glomeromicota, glomerumicetos, advém da produção
desse tipo de esporo, ok? Então eles são formados, como a gente já falou, na porção extraradicular. E pessoal, para uma escala de fungos, são esporos absurdamente gigantes para a escala dos fungos, tá? Aqui a gente tem, digamos, uma pequena tendência numa mudança no padrão de formação geral dos esporos de fungos, tá? Porque o que eu falo lá nas aulas iniciais? Característica dos esporos de fungos, tanto sexuais quanto assexuais, são muito pequenos e formados numa quantidade descomunal, uma quantidade absurda. Isso é característica dos fungos, de maneira geral. E vocês viram que todos os grupos biológicos que a gente falou até agora na disciplina têm essa característica. Sempre que a gente falou em reprodução, seja sexuada ou assexuada, é sempre isso que acontece. É muito esporo que é formado e geralmente esses esporos são pequenos. Tem alguma que outra exceção, mas no geral isso que acontece. Aqui, pessoal, nos glomerulomicetos tem uma tendência aos esporos serem muito maiores. Tem alguns esporos que têm até 400 micrômetros de diâmetro. Pessoal, isso daqui é quase meio milímetro, ou seja, dá para ver a olho nu. É um grãozinho, mas dá para ver. Meio milímetro dá para ver. Então, alguns esporos aqui são possíveis de serem vistos a olho nu. Mas não é uma estrutura macroscópica, obviamente, né? Não é uma estrutura vistosa, visível, macroscópica. Mas isso daqui são os extremos, né? A maioria deles, vocês estão vendo aqui as escalas, pessoal. Aqui uma escala de 10 micrômetros, né? Então, esse esporo aqui provavelmente deve ter de 70 a 80 micrômetros de diâmetro. Aqui nós temos uma escala de 50 micrômetros. Então aqui nós podemos ter aproximadamente um esporo de 300, né, a 400 micrômetros de diâmetro, ou um pouco menos até. Tá? Vocês podem acompanhar aqui nas escalas que são esporos grandes. Muitos deles são multinucleados, tá? A grande maioria multinucleados. E outra coisa que a gente consegue perceber na maioria das imagens, principalmente nessa e nessa, tá? São esporos de parede extremamente engrossada, muito engrossada. E outra característica, no seu interior eles juntam muita substância de reserva, muitos nutrientes. Pessoal, uma estrutura de parede engrossada que junta muito nutriente no seu interior é uma estrutura de resistência a condições adversas. Esses esporos, pessoal, são produzidos aqui, a gente está conseguindo ver, pelas hifas esporógenas, no ápice das hifas esporógenas. Então aqui a gente tem, dependendo das espécies, né, um padrão de formação. Esses esporos podem ser livres, isolados numa única hifa esporógena, podem ser formados de maneira agregada, ou eventualmente até pode ter uma película no entorno de alguns deles, né, numa estrutura que vai ser chamada de esporóforo. Tá? Então eles podem ser livres, agregados, né, ou formados em esporóforos. Independente disso, pessoal, é importante a gente saber que geralmente a parede é engrossada, tá? Mais ou menos engrossada, né? Aqui não é tanto nesse caso, mas nesse caso aqui é bastante engrossada, mas a gente sempre vai ter um certo calibre de engrossamento, junta muita substância de reserva no seu interior, ou seja, é formado no subsolo, é formado no interior do solo, portanto não é um esporo que vai se movimentar muito, né, pessoal? Não é um esporo que vai se movimentar, porque o solo geralmente, né, é composto por partículas sólidas, e lá a gente não tem um padrão de movimentação muito grande. Claro que tem bactérias, protozoários, microinvertebrados que se movimentam por essas camadas e eles auxiliam no processo de dispersão desses esporos, mas esses esporos aqui são esporos imóveis. Então, eles são formados por essas hifas esporógenas, até podem ser dispersados, mas não vão tão longe, a não ser que chova muito, eles podem ser levados pela água, tem um processo de erosão do solo ali que pode ser levado para algum outro lugar, mas eles não vão tão longe. Então eles ficam esperando o que, pessoal? Eles ficam esperando a aproximação de uma raiz de uma espécie compatível de planta para germinar e formar o seu micélio exploratório, para formar o seu micélio explorador, que vai fazer o quê? Vai fazer o processo de
infecção, ok? Então esses esporos, eles não fazem, digamos, uma busca ativa pelo seu parceiro de relação, pelo seu parceiro de simbiose. Eles são uma estrutura de resistência que fica no solo esperando a aproximação das raízes. Claro que essa germinação tem toda uma sinalização bioquímica, porque esse esporo consegue perceber que há a aproximação de uma raiz de uma espécie de planta que é compatível para estabelecer a relação, ok? E aqui a gente pode comentar uma outra coisa, tá, pessoal? Eu ia comentar no final da aula, mas eu posso comentar agora já. Como que é a questão da especificidade? Eu achei que vocês fossem perguntar e não perguntaram, né? É espécie específico? Uma mesma espécie de fungo estabelece relação com só uma espécie de planta ou com várias espécies de planta? E o contrário, uma espécie de planta tem os seus fungos específicos, uma espécie só, ou ele é prolífico? Aqui, pessoal, a tendência é que as relações sejam prolíficas. Dei o exemplo lá do milho. Tem uma tendência que na raiz do milho a gente possa encontrar mais de uma espécie de fungo glomeromiceto. E essa mesma espécie de glomeromiceto muito provavelmente consegue estabelecer relação com uma outra planta que não seja o milho, tá? Que seja uma espécie de repente aparentada ou eventualmente até não aparentada, ok? Mas a relação aqui não é espécie específica. Há uma tendência em ser uma relação prolífica. Então, uma espécie de fungo tem capacidade de estabelecer relações com mais de uma espécie de planta. Não com todas, mas com mais de uma espécie. E a mesma coisa as plantas. As plantas conseguem estabelecer relação ao mesmo tempo com mais de uma espécie de fungo. Isso é extremamente comum aqui nos glomeromicetos. Até porque a gente não tem tantas espécies, né? Nós temos ali um pouco mais de 300 espécies de glomeromicetos. Então, como essa relação é extremamente difundida no contexto das plantas, natural que um fungo consiga estabelecer relação com mais de uma espécie de planta, ok? Pessoal, a morfologia do esporo, tá, é muito variável, pessoal. Eu não vou ficar me alongando muito nisso, ó. Mas o arranjo da formação dos esporos, como eu tinha falado, ó, formados isolados, agregados ou em esporóforos. O formato do esporo, se ele é globoso, se ele é mais elipsoide, a sua coloração, essa coloração que a gente está vendo aqui, ó, castanho escuro, amarelado, castanho avermelhado, coloração natural desses esporos, pessoal. Eles têm essa coloração na sua parede, tá? Como que é o desenvolvimento dele, né? Como que é a sua ontogenia, a reação a alguns reagentes, tá? Isso aqui a gente vai comentar mais Isso aqui é uma coisa que a gente fala em aula prática, tá? Não faz muito sentido a gente falar aqui na aula teórica. A gente complementa isso quando fizer a prática, tá? Esses esporos, pessoal, como eu falei, sempre tem parede engrossada, mas pode ter mais de uma camada de parede. Então a gente pode ter exósporo e endósporo ou camadas adicionais. Então a quantidade de camadas é importante para estabelecer o que? A ornamentação da parede do esporo. Olha que interessante. Pessoal, a gente observa isso aqui em aula prática, tá? A gente tem um laminário de aula prática para observar esses esporos aqui, para observar lá a porção. A gente observa nessa aula prática a porção extra e intraradicular. É uma aula muito interessante, muito bacana de você ver. Tá tudo pronto. O mais interessante para os alunos, né, é que tá tudo pronto, é só observar e a gente consegue observar basicamente tudo que é falado aqui em aula no microscópio. Porção extraradicular, dá para ver esporo, hifas exploratórias, e dá para ver também no micélio intraradicular arbúsculos e vesículas, de maneira muito, muito clara. E aqui, pessoal, a gente consegue observar alguns esporos que tem essa parede ornamentada. Olha como é bonitinho. Eu costumo brincar, pessoal, tá? Que muitos esporos de glomeromiceto, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, vocês estão vendo que tem uma abertura natural aqui, ó, porque esse esporo aqui internamente ele tem uma placa de germinação. Então, quando a primeira hifa exploratória vai ser emitida, ele rompe a sua parede, ó, e aparece aqui
nessa imagem também. Isso lembra o que, pessoal? Não lembra o Pac-Man? Né? Parece um Pac-Man. Tá? Então os esporos, os esporos de glomeromicota geralmente lembram um Pac-Man quando eles possuem essa abertura natural, esse rompimento natural para emitir as primeiras hifas exploratórias. Então todas essas características, ornamentação da parede, camadas de parede, coloração, placa de germinação, arranjo dos esporos tem importância na taxonomia, porque é a única coisa que apresenta a variação, pessoal. O resto é tudo muito parecido. Então, identificar a espécie de glomeromicota é difícil pra caramba. É difícil pra caramba, porque as únicas variáveis morfológicas que nós temos, basicamente, são essas variáveis morfológicas do esporo. Tá? Tem variável morfológica das outras porções? Tem, mas são pouquíssimas. Então, basicamente, a taxonomia ela se baseia nas características do esporo, ok? Pessoal, falta 2 minutos para terminar a aula, mas eu acho que a gente consegue terminar aqui, tá? Porque, por último, aqui eu vou comentar importância ecológica e econômica. Eu deixo esse último slide para a gente comentar numa outra aula, tá? Porque eu posso fazer esse gancho também em outros grupos de diversidade. Tá? Importância ecológica e econômica, pessoal. Importância ecológica. Pessoal, gigantesca. Se acredita, essas duas imagens eu retirei de um artigo que depois eu posso repassar para vocês, que é um artigo que faz um trabalho, tá? Ele mostra um trabalho de datação aproximada de quando que essa relação surgiu no contexto da evolução tanto das plantas quanto dos fungos verdadeiros, tá? E se acredita que essa relação tenha surgido há aproximadamente 500 milhões de anos atrás, tá? Até um pouquinho mais antigo do que isso. A linhagem dos glomeromicetos pode ter surgido há 1 bilhão de anos atrás, porém a relação surgiu, né, há aproximadamente 500 milhões de anos. Que baixe com o que, pessoal? Baixe com o momento da invasão do ambiente terrestre pelas plantas. Ou seja, temos evidências bem fortes de que essa relação teve importância na invasão do ambiente terrestre pelas plantas. A gente chama da conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Então, uma importância evolutiva, pessoal, muito, muito grande. Tá? Esse artigo é sensacional porque ele traz o quê? Ele traz imagens de glomeromicetos fósseis. Isso aqui, pessoal, é retirado de lâminas feitas de raízes fósseis. E lá nessas raízes fósseis tem o quê? Tem arbúsculo e tem vesícula. Ou seja, a relação já existia, tá? Há muito, muito tempo atrás. Temos evidências muito, muito fortes. Essas imagens também, desse mesmo artigo, mostrando glomerósporos extremamente antigos. São glomerósporos fósseis, tá? Então, tem uma importância muito grande na invasão do ambiente terrestre pelas plantas, tá? Então, uma importância evolutiva muito grande. Importância ecológica. Muitas plantas são dependentes dessa relação. Como eu falei, não é uma dependência de sobrevivência, mas é uma dependência muito grande para um bom desenvolvimento. Então, existem muitas espécies, gêneros de plantas, como eu dei o exemplo aqui, o caso do milho, mas existem várias outras plantas nativas, não necessariamente produtivas, né? Plantas florestais, campestres, nativas, que estabelecem relações micorrízicas com esses fungos de maneira muito prolífica. Então, são basicamente dependentes deles. E agora, pessoal, importância econômica, tá? Os agrônomos, pessoal, eles ficam malucos com essa relação, porque essa relação aqui aumenta a produtividade das plantas de interesse agronômico, tá? Então, os agrônomos estudam muito essa relação. Essa relação tem uma importância agronômica muito grande. Usando o exemplo do milho novamente, tá? O milho é uma planta clássica que se sabe que, basicamente, dependendo, claro, das condições do solo, quanto mais relação micorrízica ele estabelece, melhor ele se desenvolve e mais ele produz. Tá? Tem algumas espécies que têm uma micorrização menor, como o soja. O soja não é tão micorrizado assim, apesar de apresentar algumas
alguns glomeromicetos que estabelecem relação. Agora, o milho é super bem micorrizado. Então, muitas plantas de interesse agronômico são estudados os glomeromicetos que estabelecem a relação e que aumenta a produtividade. Então, o que é feito, né, pessoal? Muitas vezes é induzido em alguns sistemas de cultivo, é facilitado ou induzido a micorrização através de algumas técnicas especiais. Tá? Algumas um pouco mais arcaicas, outras um pouco mais aplicadas, né, que dizem respeito à biotecnologia. Transferência de solo, transferência de esporos, tá, que facilitam o processo de micorrização de plantas que têm importância agronômica. Então, uma importância econômica, pessoal, muito, muito grande. Olha aqui esse dado, ó. Se acredita que aproximadamente 90% das plantas vasculares estabeleçam algum tipo de associação com fungos glomeromicetos, Ainda tem os outros tipos de micorrízicos, né, que são os ectomicorrízicos. Então, pessoal, quem são as plantas vasculares, né? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A grande maioria das espécies vai ser encontrado pelo menos aí alguma espécie de glomeromicota que tem capacidade de estabelecer a relação, ok? Vamos comentar mais sobre a relação micorrízica na nossa aula de relações ecológicas, porque as vantagens para as plantas, como algum dos Pedros comentou ali, não para só na troca de nutrientes, tá? Tem algumas outras vantagens que as plantas têm advindas dessa relação ecológica, tá? Só para a gente encerrar a aula, tá, pessoal? Glomeromicota é um grupo monofilético. A respeito de é um filo, não é um filo, como que fica no sistema de classificação, eu comento num outro momento, aproveitando o gancho de alguns outros aspectos da classificação taxonômica dos grupos que a gente vai começar a comentar, tá? Então, a partir da aula que vem, pessoal, já começamos a falar do que o pessoal gosta de falar. Eu odeio esse termo, fungos superiores, né? Não existe organismo superior ao outro. Temos as linhagens mais derivadas e linhagens mais basais. Então, são as linhagens mais derivadas dos fungos verdadeiros que correspondem a Ascomicota e Basidiomycota. A gente começa a comentar eles a partir da aula que vem, ok? Pessoal, avançamos aqui 5 minutinhos, tá? Em relação... Aí o Pedro já está perguntando, eu coloco como filo na classificação? Depende da classificação que tu está seguindo, Pedro. Tá? As mais modernas têm chamado glomeromicota como filo, mas tem um artigo que saiu há pouco tempo que questiona essa classificação. Ou seja, é filo ou não é filo? Sinceramente, pouco importa. Pouco importa. O importante é a gente saber que é uma linhagem monofilética, no contexto dos fungos verdadeiros e que possui essas características biológicas. O Pedro trabalha com isso, né? O Pedro trabalha com isso, tá? No trabalho, vai escrever um artigo sobre glomeromicota. Aí tem que embasar melhor. Mas o que a pessoa faz? Escolhe um sistema de classificação para seguir. Então eu vou seguir esse sistema aqui, ó, que chama de filo. Beleza, vou chamar de filo, tá? Ou vou seguir esse outro sistema que chama de subfilo. Dentro do filo zigomicota ou mucoromicotina, né? Subfilo mucoro ou subreino mucoromicotina, enfim, depende do sistema de classificação. A gente comenta isso numa aula posterior usando alguns outros exemplos, tá? O Pedro, né, ele trabalha com esse grupo, né? Pessoal, aproveitando aqui o gancho, tem um laboratório ali na UEM, um laboratório vinculado ao DBI, chefiado pela professora Rosilene, que é um laboratório especializado nesses fungos. Ali eles trabalham aspectos da relação micorrízica, da diversidade e de aspectos ecológicos da relação também. O Pedro faz estágio lá, né? Ele, inclusive, né, pode passar mais informações sobre esses fungos para vocês. Porque algumas coisas não foram nem comentadas aqui, pessoal. Tem alguns outros detalhes que são bem interessantes a respeito dessa relação também. Então, quem tem interesse, por exemplo, em fazer um estágio com esses fungos, tem um laboratório na UEM que trabalha com isso, ok? Então tem técnicas, né? Tem as técnicas de como que isola, como que monta as lâminas. A gente comenta isso na aula prática, né? Na aula prática eu comento como que são isolados e observados esses fungos, tá bom? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Eu peço desculpa aí, já são
quase 13h20, né? O nosso compromisso é acabar a aula às 13h10, a gente acabou passando um pouquinho do tempo. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer a respeito desse grupo? Eu acho um grupo sensacional, um grupo muito interessante, uma especialização extrema, tá? Eu esqueci de comentar, pessoal. Tentem pensar assim, ó, por que eles não fazem reprodução sexuada? Tentem estabelecer, a gente pode começar a aula que vem comentando sobre isso, ó. Por que eles não estabelecem, por que eles não fazem reprodução sexuada? Tem a ver com o tempo evolutivo que ocorre essa relação e a natureza da relação, tá? Tem a ver com isso, né? Por que eles não fazem mais reprodução sexuada? A gente pode comentar isso num outro momento, tá? Fica aí essa pergunta para vocês pensarem, tá bom? Pessoal, sem dúvidas, sem comentários, tá? Eu encerro a aula por aqui, tá? A gente se encontra na semana que vem. Até mais ver. Tchau, tchau. Valeu a atenção, valeu a participação. Tchau, professor. Bom final de semana. Igualmente para vocês. Bom final de semana. Beijos para vocês também. Professor. Oi. Posso fazer outra pergunta sobre o trabalho? Pode. Na última questão dos esporos, tem que falar de cada um deles ou mais geral mesmo? É geral, tá? Não precisa ficar falando, o esporo de tal grupo é esse, o esporo de tal grupo é esse. Não. Inclusive, aquela pergunta, ela tem a ver com os comentários que eu fiz na aula de hoje a respeito, né, dessa diferença que os esporos aqui dos glomerulomicetos têm em relação às características gerais dos esporos de fungos. Então, todas as perguntas ali são perguntas mais gerais, né? São perguntas mais gerais, não são perguntas específicas dos grupos que a gente está vendo, né? São perguntas mais gerais da micologia mesmo. Ok, que lá no Webster estava falando de cada um, daí eu não sabia se tinha que colocar ou não. Não, pode ser uma resposta mais generalizada. Ok, beleza. Obrigada, Pro. Que é isso. Tchau, tchau. Tchau.